No casamento, os sogros ricos riram do pobre pai da noiva, mas quando ele começou a cantar todos ficaram surpresos. Era um dia ensolarado em uma pequena cidade do interior do Nordeste, onde o calor da terra se refletia no coração das pessoas. A brisa do sertão soprava suavemente pelas ruas estreitas, trazendo consigo o cheiro de café recém-passado e de pão assado no forno a lenha. A cidade estava em festa. Era o dia do casamento de Ana, a filha mais nova de seu Joaquim, um homem simples, conhecido e respeitado por todos na região por sua honestidade e dignidade. Seu Joaquim era um homem de pele queimada pelo sol, de mãos calejadas pelo trabalho duro na roça. Ele criará seus filhos sozinho, após a morte prematura da esposa, Dona Maria, há muitos anos. Desde então, ele se dedicou inteiramente aos filhos, especialmente a Ana, que era a caçula e a quem ele chamava carinhosamente de minha princesinha. Para ele, Ana era a luz que iluminava sua vida, e vê-la se casar era ao mesmo tempo motivo de orgulho e de tristeza. O noivo, Renato, era de uma família rica da capital, e seus pais, o Dr. Sérgio e a Dona Beatriz, eram pessoas refinadas, acostumadas ao luxo e ao conforto. Eles não viam com bons olhos a união de seu único filho com a filha de um homem pobre do interior, mas Renato estava decidido. Ele amava Ana e não abriria a mão dela por nada. O casamento foi marcado para acontecer na igreja matriz, uma construção antiga, mas belíssima, com paredes de pedra e um altar todo esculpido em madeira. A pequena cidade estava em alvoroço, pois o casamento prometia ser o evento do ano. Todos queriam ver a filha de seu Joaquim se casar com um rapaz da capital. No grande dia, a igreja estava lotada. De um lado, os convidados da noiva, pessoas simples, vestidas com suas melhores roupas, rostos marcados pela vida dura do sertão. Do outro, a elite da capital, com trajes caros e olhares de superioridade. O contraste entre os dois mundos era evidente. Ana estava deslumbrante em seu vestido branco, feito sob medida por Dona Joana, a costureira da cidade. Seu Joaquim, embora simples, vestia um terno que ele mesmo comprará com economias de anos. Ele estava nervoso, mas feliz. Para ele, não importava a diferença social entre as famílias, o que importava era o amor de sua filha. A cerimônia começou e tudo corria bem, até o momento em que o padre pediu que o pai da noiva fizesse um breve discurso. Seu Joaquim subiu ao altar, segurando o microfone com mãos trêmulas. Ele sabia que aquele era o momento mais importante de sua vida, e que as palavras que diria ali ficariam marcadas para sempre na memória de sua filha. Mas, antes que pudesse começar a falar, ouviu-se um murmúrio entre os convidados do lado do noivo. Dona Beatriz, a mãe de Renato, cochichava com outras senhoras, e os sorrisos de escárnio eram visíveis. Dr. Sérgio, o pai do noivo, olhava para seu Joaquim com desprezo, como se questionasse o que aquele homem simples e sem refinamento poderia dizer. Seu Joaquim percebeu os olhares e sentiu o peso do julgamento. Sua humildade e sua simplicidade estavam sendo alvo de zombaria, mas ele não se deixou abater. Respirou fundo, olhou para sua filha, que estava radiante ao lado de Renato, e começou a falar. Hoje é um dia muito especial para mim, começou ele, com a voz embargada. Ver minha filha se casando com um homem que ela ama, e que eu sei que a ama de verdade, é a maior alegria que um pai pode ter. Eu não tenho muito a oferecer, não tenho riquezas, nem posses, mas tenho o meu amor, e é com todo o meu coração que eu desejo que vocês sejam muito felizes. Aquelas palavras simples, mas carregadas de emoção, tocaram o coração dos convidados da cidade, que sabiam o quanto aquele momento significava para seu Joaquim. Mas do lado dos convidados da capital, a reação foi diferente. Dr. Sérgio soltou um riso abafado, e Dona Beatriz balançou a cabeça em sinal de reprovação. Seu Joaquim percebeu, mas decidiu ignorar. Ele continuou, eu sei que, para alguns, o que eu digo pode não ter valor, mas eu aprendi, ao longo dos meus anos, que a verdadeira riqueza não está no que a gente tem, mas no que a gente é. E minha filha é a maior riqueza que eu já tive na vida. Nesse momento, Ana, com os olhos cheios de lágrimas, apertou a mão do pai, mostrando que estava ao seu lado. Renato, ao perceber o desprezo dos pais, sentiu-se desconfortável e envergonhado, mas manteve-se em silêncio. Então, seu Joaquim fez uma pausa, respirou fundo e,
para a surpresa de todos, começou a cantar. Ele cantava com uma voz rouca, mas firme, uma antiga canção que sua esposa, Dona Maria, costumava cantar para acalmar Ana quando ela era criança. A música era uma toada triste, cheia de saudade e amor, que falava sobre a força do amor verdadeiro, aquele que resiste ao tempo e às dificuldades. A igreja, que antes estava tomada por murmúrios e sorrisos de escárnio, agora estava em silêncio absoluto. A voz de seu Joaquim ecoava pelas paredes de pedra, e cada palavra da canção parecia tocar diretamente o coração de todos os presentes. Os olhos dos convidados da capital, antes cheios de arrogância, agora estavam marejados de lágrimas. Doutor Sérgio e Dona Beatriz, que tanto haviam zombado do pai da noiva, estavam em choque. Eles não esperavam que aquele homem simples, que eles tanto menosprezaram, pudesse ter uma voz tão cheia de sentimento e verdade. Quando a canção terminou, a igreja permaneceu em silêncio por alguns instantes, como se todos estivessem digerindo o que acabaram de ouvir. Então, um aplauso tímido começou do lado dos convidados da cidade, que logo foi seguido por todo o restante da igreja. As palmas ecoaram pelas paredes de pedra, e a emoção tomou conta do ambiente. Seu Joaquim, com os olhos marejados, sorriu para a filha, que agora chorava abertamente. Renato abraçou Ana e, ao olhar para seus pais, viu que eles estavam profundamente comovidos. Aquele momento mudou algo dentro deles. A arrogância e o orgulho foram substituídos por uma nova admiração e respeito por seu Joaquim. Após o casamento, durante a festa que se seguiu na casa da família do noivo, Doutor Sérgio e Dona Beatriz procuraram seu Joaquim. Eles, que antes evitavam qualquer contato mais próximo com ele, agora queriam conhecê-lo melhor, entender de onde vinha tanta sabedoria e humildade. Sentados em um canto tranquilo do salão, longe do barulho da festa, Doutor Sérgio começou a falar: Seu Joaquim, eu preciso pedir desculpas. Acho que nunca havia encontrado alguém com tanto coração como o senhor. Nós nos deixamos levar por aparências e esquecemos o que realmente importa. Seu Joaquim sorriu, com aquele sorriso calmo de quem já viu e viveu muito. Doutor, não precisa se desculpar. O que importa é que meus filhos são felizes, e que a gente aprendeu alguma coisa hoje. A vida é feita dessas lições, não é mesmo? Dona Beatriz, que até então mantivera um certo distanciamento, também se aproximou e disse: Seu Joaquim, eu gostaria de dizer que hoje o senhor nos ensinou muito mais do que qualquer riqueza poderia comprar. Eu nunca vou esquecer essa lição. A partir daquele dia, uma nova relação se estabeleceu entre as duas famílias. Doutor Sérgio e Dona Beatriz passaram a visitar seu Joaquim na pequena cidade do interior, onde eram recebidos sempre com a simplicidade e o calor típico do sertanejo. Eles começaram a ver o valor das coisas que não se compram, como o amor, o respeito e a dignidade. Ana e Renato viveram felizes, e sempre que podiam, visitavam o pai de Ana. Seu Joaquim, por sua vez, continuou sua vida simples, mas agora com a certeza de que havia dado à filha o maior presente que poderia, e a força de suas raízes e o valor das coisas que realmente importam. Os anos passaram, e aquela canção que seu Joaquim cantou no dia do casamento se tornou uma espécie de hino para a família. Em todas as reuniões, aniversários e momentos especiais, alguém começava a cantar, e logo todos se uniam em uma só voz, lembrando que a verdadeira riqueza está nas coisas simples e nas pessoas que amamos. E assim, a pequena cidade do interior, com suas ruas de terra batida e suas casas simples, se tornou o cenário de uma história de amor, humildade e superação, que ecoou muito além das fronteiras do sertão. Uma história que ensinou a todos que o que realmente importa na vida não é o que se tem, mas o que se é.